tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Projeto Feynman. Meu nome é Anne e hoje eu vou falar um pouquinho sobre sociologia. Nesse vídeo vou pontuar dois conceitos, anomia e solidariedade para Emile Durkheim. Se você não viu a minha aula anterior, que eu falo um pouquinho sobre fato social e ação social para Emile Durkheim e Max Weber, eu vou deixar o link aqui na descrição e você vai naquele vídeo e depois volta para esse, porque é realmente imprescindível que você entenda primeiro aqueles conceitos para depois a gente vir para os conceitos que eu vou abordar hoje. Então, vamos lá. Um pouquinho sobre a anomia. E o que é a anomia? A anomia é uma situação que Emile Durkheim citou no livro dele Divisão Social do Trabalho e Sociedade. E ele fala um pouquinho sobre a consequência do enfraquecimento da consciência coletiva e da coesão. O que é isso? É justamente o controle que a sociedade tem sobre os indivíduos que faz com que eles pensem de maneira parecida e agem de maneira parecida. Que o grupo, que uma instituição social introduziu esses pensamentos parecidos e esses valores pense de maneira parecida, tenham valores parecidos. Então, ele acredita que o enfraquecimento dessa consciência causa a anomia, que é justamente o que ele usa para explicar as patologias sociais da sociedade moderna. Da sociedade moderna, principalmente a sociedade moderna ocidental, que está indo para o lado do racionalismo, do individualismo, que são fenômenos ou pensamentos que diminuem essa consciência coletiva. E aí ele acredita que a anomia é a consequência disso, que as patologias sociais, os crimes e a falta de pertencimento é justamente essa anomia. Mas ele acredita que é um fenômeno temporário, uma situação temporária, que acontece logo após uma mudança rápida, que é justamente o que a nossa sociedade moderna faz a todo momento. Porque nós somos uma sociedade dinâmica que muda toda hora. Então, ele acredita que as patologias estão se tornando cada vez mais comuns devido a essas mudanças rápidas. Por exemplo, na pandemia. A pandemia, ela com o distanciamento social e, por consequência, a diminuição de eventos presenciais como escola, igreja, trabalho, que muitas vezes foram para online, muitas pessoas começaram a pensar de maneira mais individualista ou de ter menos pensamentos comuns com as outras pessoas. Por exemplo, numa escola ou numa igreja, valores são passados indiretamente, nós não percebemos, mas valores, pensamentos são passados. E quando você fica distante dessas instituições, as pessoas começam a ter pensamentos mais individualistas. E para ele, essa mudança repentina pode causar sim a anomia, que é essa falta de pertencimento mesmo. Então, basicamente é isso. Ele usa a anomia para estudar as patologias e a falta de pertencimento do indivíduo. Ele fica de acordo com ele, o indivíduo começa a ficar confuso e não tem mais noção do que são as regras, os valores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre solidariedade. Estudar o conceito de solidariedade, o que ele começou a buscar por que as pessoas mantinham esse laço de coesão. Por que os indivíduos viviam em grupos. E aí ele acredita que os indivíduos vivem em grupo por causa da situação de solidariedade. E aí ele divide essa solidariedade em duas.
Primeiro, a solidariedade mecânica, que ele acredita que acontece em grupos mais arcaicos, mais tradicionais, que é uma solidariedade onde pessoas pensam de forma parecida, têm valores parecidos e elas se unem por causa da semelhança. Então ele chama de mecânica, porque é como se fosse uma engrenagem que acontece por repetição e não por alguma diferença ou por necessidade. Ele acredita que as pessoas pensam de maneira parecida, então elas ficam juntas. E aí, ele acredita que o laço que as une é justamente essa semelhança de pensamentos e valores. Já na solidariedade orgânica, vai muito mais para o lado da divisão do trabalho, que ele acredita que na sociedade moderna, cada vez mais com a globalização e com as divisões de trabalho nas indústrias e no ramo da tecnologia, quanto mais envolvido, mais divisões serão formadas. E aí, ele acredita que na sociedade moderna as pessoas se unem por causa da necessidade. Por exemplo, um engenheiro precisa que os pedreiros construam um prédio. Um médico precisa da enfermeira. Então, tá mais ligado com a parte do trabalho, da necessidade do outro. E aí ele associa a solidariedade orgânica a isso, a um corpo, como se fosse um sistema, que um órgão precisa do outro para funcionar. Então, essa é a diferença. Na mecânica, a solidariedade mecânica acontece em sociedades mais tradicionais, que as pessoas se unem por pensamentos parecidos, e na sociedade moderna as pessoas se unem por necessidade, as pessoas se unem por precisar do outro. E aí são divisões maiores, não são grupos tão grandes, mas são subgrupos que vivem em harmonia, porque um precisa do outro para continuar vivendo. Então, é isso, gente. Muito obrigada!